Então vão se produzindo, né, gramáticas de definição e de redefinição contínua do que é a honestidade. É aquele valor que assim, a gente entende mais claramente quando ele é violado. É aquele limite que você diz, eu não consigo dizer exatamente onde é que é a fronteira, mas eu sei dizer perfeitamente quando eu estou diante de alguém que faz uma fala desonesta, que faz um ato desonesto, que infringe a lei, que usa os outros de forma cínica, né? Tudo isso, portanto, entra também compondo esse grande valor que a gente está discutindo aqui, que é a honestidade. O que é honestidade? Qual é o valor da honestidade no Brasil hoje? E como é que a gente consegue ser honesto de verdade? Esse que você ouviu aí é o psicanalista Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP e o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A honestidade é um valor difícil de se explicar, que a gente geralmente entende pela falta, quando alguém falta com honestidade. E talvez por isso ela esteja tão chamuscada nos dias de hoje. Quem afirma tudo isso é o psicanalista Christian Dunker. Ele comenta sobre a honestidade na cultura brasileira, desde o jeitinho até a política, e fala sobre como é diferente ser honesto na esfera pública e na vida privada. Ouve aí meu papo com ele. O que eu queria te perguntar primeiro, Christian, é como é que você vê o valor da honestidade no Brasil hoje? Como é que você acha que a sociedade brasileira vê a honestidade, se nós somos honestos na microesfera, nas nossas relações pessoais? Então, né, acho que a honestidade enquanto valor se encontra um pouco chamuscada, que é o que acontece com todo valor que a gente, assim, exagera, idealiza, coloca num lugar, assim, de solução para todos os nossos sofrimentos, né? A gente acaba esperando demais de um valor e deixando de lado que os valores, eles se organizam, assim, numa rede, num conjunto de valores que vão fazendo pesos e contrapesos, que vão se opondo. Porque a vida humana, ela compreende contingências, contradições, em que aquilo que é um valor essencial num momento, numa determinada constelação de vida, se torna não tão importante em outra. Então aquela pessoa que tem uma atitude muito unidimensional, muito de concentração de tudo em torno de um grande valor, no fundo está numa posição de reflexão ética um pouco mais vulnerável, um pouco mais frágil. Fazendo essa distinção, né? Uma coisa é a moral, os mores, os nossos costumes, aquilo que se espera numa cultura, aquilo que se espera de uma época, e a ética, que é assim, o juízo crítico, que é a avaliação individual, que é a avaliação prospectiva, né? Daquele conjunto de valores e de práticas. Então, pensando nessa diferença, a gente pode dizer, há coisas que são morais, mas não são éticas. E há outras coisas que são éticas, mas não são exatamente morais para aquele espaço-tempo, para aquelas coordenadas simbólicas. Então, levando isso em conta, a honestidade ela foi chamuscada porque ocupou esse lugar retórico de que assim bastaria isso para que o Brasil mudasse de patamar, se transformasse em outra cultura, se desse um pulo assim, de desenvolvimento e de solução para os seus diferentes problemas, o que é suspeito por definição, né? A vida é complexa, as instituições também, comunidades mais ainda. Então, soluções assim únicas, elas levantam suspeitos, mas elas são persuasivas do ponto de vista retórico e moral para aquele que justamente está perdido na confusão. Aquela que diz, olha, não sei o que está acontecendo, então alguém me diga pelo menos um norte, e é para lá que eu vou, e eventualmente esse norte foi assim, a honestidade, a não corrupção, a limpeza, a ordem, né, que são variantes desse mesmo valor. Acho que os valores se transformam historicamente, eles ocupam
funções distintas e em discursos distintos, né? Qualquer um acho que vai concordar de que para a esquerda essa palavra tem uma função dentro do discurso, para a direita vai ter outro. É isso que torna a conversa mais interessante, mas também mais difícil. A mesma palavra carregando um universo de sentidos muito distintos e muitas vezes assim destitutivos. Que me parece foi o ponto assim em que a discussão entre ser mais honesto ou menos honesto evoluiu para pessoas que assim essencialmente no seu caráter, na sua compleição, por natureza, ou seja, uma coisa que elas não podem mudar, elas estão engajadas numa desonestidade maléfica, maligna, premeditada. Então aí, quando você chega a exagerar um valor a esse ponto, o que te sobra é excluir o outro da conversa. Por quê? Porque ele vai ser desonesto com você na conversa. Ele vai ludibriar você naquilo que é assim, a troca de ideias e a concorrência por melhores argumentos, por melhores programas, por modalidades de políticas e de leituras do mundo divergentes, né? O jeitinho brasileiro, ele nos coloca mais longe da honestidade? Ele já foi visto como algo positivo, tipo a criatividade do brasileiro. Mas hoje em dia ele parece que não é mais tão legal assim, né? Seria ele a antítese da honestidade? Ótima colocação, né? Porque ela situa bem assim como os valores são históricos, né? Eles têm uma data e eles vão mudando de lugar e de penetrância social, né? Então a gente pode dizer assim, o jeitinho brasileiro era uma forma de falar da capacidade de inteligência, de colaboração, de trabalho assim em um sistema de favores que permitia pessoas com muito pouco recurso, né, sobreviverem. O jeitinho, ele aparece, por exemplo, na vida doméstica, nessa palavra linda que é a gambiarra. O cara está com o carro, não tem dinheiro para consertar o carro, ele faz uma gambiarra, ele amarra ali com arame e tal. E a gente acha isso, e eu acho que continua valendo, né, uma obra de inteligência. Com poucos recursos, fazer muito. Com poucos recursos, né, ir em frente, sobreviver, se virar. Quantos brasileiros não vivem a partir dessa engenharia, né, o seu dia a dia? Para fazer as contas fecharem, para conseguir educar os filhos, para se virar nos sistemas de saúde. Então eu vou dizer assim, se você olhar desse ponto de vista, nós precisamos valorizar mais o jeitinho brasileiro. Valorizar mais a nossa capacidade de trabalhar e enfrentar coletivamente os problemas. Mas aí você pode dizer, o jeitinho brasileiro também estava ligado ao clientelismo, a troca opressiva de favores. Então, como muitas pessoas estão numa situação de precariedade, aqueles que têm mais podem usar o jeitinho brasileiro para dizer, olha, agora você está me devendo isso, agora você vai fazer aquilo, agora nós vamos sair do nosso, por exemplo, contrato trabalhista. Então você fica mais no trabalho, você vem no sábado, eu não te pago, mas depois eu te faço um favor. E isso pode gerar assim, um conjunto de multiplicação de problemas. Então, essa pergunta que foi feita, eu acho que para o prefeito de Chicago, quando se discutia a suspensão da lei seca nos Estados Unidos nos anos 30. Falava, de que vinho você está falando? É o vinho que a gente celebra Cristo na igreja, que junto com a comunhão, ou é o vinho que embebeda as pessoas, faz elas se transformarem em monstro, baterem na esposa, no filho? Qual vinho que você quer? Então, faço essa pergunta, né? Qual jeitinho brasileiro a gente quer daqui para frente? Num recorte mais amplo, a gente viu um movimento anticorrupção muito barulhento nos últimos anos e que fracassou justamente com algumas acusações de corrupção. Por que não conseguimos mais honestidade na esfera pública aqui no Brasil? Boa questão, né? Porque ela situa já uma diferença muito importante. E é isso que a gente faz quando quer uma reflexão ética sobre a moral. Quer decompor o conceito, né? Dizer assim, olha,
A honestidade na esfera privada é uma coisa. Ela significa, por exemplo, lealdade com a pessoa que você ama, a capacidade de solidariedade com aqueles que são os seus, né? São valores legais, mas eles são privados. Outra coisa é a honestidade na esfera pública. Por quê? Porque ali você está representando um conjunto de pessoas. Seja como deputado, como senador, seja como um juiz, um magistrado, seja como presidente. Então a honestidade, ela diz respeito assim, a como a gente entende e lida com esse processo de representação. E que na esfera pública tem uma grande lei, tem um ponto de partida, né, discutido lá pelos clássicos liberais, pelo Hobbes, pelo Locke, pelo Kant também, que é a capacidade de autolimitação. Então você vai querer usar o espaço público? Vai querer falar em espaço público? Você vai ter que se limitar, né? Os seus interesses privados, a sua família, por exemplo, tem que ficar de fora. Os seus gostos pessoais vai ter que ficar de fora. O seu time de futebol, sua religião. Não é que você precisa esconder isso, mas isso não pode ser usado como argumento, né, para o debate, para a condução de políticas públicas. O que a gente viu nos últimos tempos em torno da noção de honestidade é que existem certas pressões estruturais para o desonesto. Existem, vamos dizer assim, negócios a céu aberto que vivem, por exemplo, do conflito da interpretação da lei, do adiamento da execução da lei, da precariedade do acesso do Estado a determinadas situações. Ou seja, situações de anomia, de semi-anomia, onde você vai dizer assim, isso está para além do honesto e do desonesto. Isso está criando uma situação onde a desonestidade ela vai acabar aparecendo como um grande negócio ou como uma situação assim, de sobrevivência, em que você é, por exemplo, impulsionado a não pagar certos impostos porque a complexidade para realizar a operação é muito grande. Ou então a não pagar certos impostos porque a forma de recolhimento deles é tão complexa que você não consegue cumprir a lei. Você vai dizer, mas isso é um caso bastante específico. Mas sendo um caso específico, ele tem um valor de generalização para o funcionamento e para como a gente sente o funcionamento do Estado, para a relação do Estado com as pessoas comuns. E isso é muito ruim para aquilo que a gente pode chamar de intersubjetivação dos valores, né? Ou seja, de como a gente partilha eles, de como a gente pratica eles na prática. E isso está muito coordenado pela maneira como eu interpreto a relação que o meu outro, né, aquela com quem eu estou dialogando, com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou aprendendo, como eu interpreto que o outro se relaciona com a lei. Então é muito ruim, foi péssimo que se expandisse uma interpretação que dizia assim, todos nós somos corruptos, todos nós estamos assim meio fora da lei, todos nós, e os políticos em particular. Por quê? Porque isso parece ser um clamor pela purificação, mas é uma justificativa para a continuidade, para a naturalização do fato de que estamos saindo fora da lei, que estamos descumprindo a lei. E mais, isso acabou causando uma fonte, vamos dizer assim agora, difícil de reverter, que é de imaginar que a honestidade ela tem que ver com o ordenamento jurídico. Tem que ver com assim, advogados, tem que ver com leis, com tribunais, como se eles fossem dizer quem são os honestos e quem não são os honestos. Como se aqueles que não foram presos são tão honestos. Isso é um decaimento, né, da ética no direito. E aí a gente tem um problema mais sério, né, que é o direito é o campo que lida com valores, mas ele lida com valores a partir de práticas de coerção. Ele pode prescrever como deve ser, ele pode interditar, ele pode punir, né, ele pode reprimir, né, aquele que está atravessando um determinado valor. Isso levou a um rebaixamento da discussão ética no país. Porque qualquer conflito, de pais de escola com a escola, do hospital que não fez o procedimento, do vizinho que deixou o tijolo batendo durante a entrevista, qualquer conflito você transforma no quê? Numa solução jurídica, você judicializa. Como se isso fosse sinal de retidão e honestidade. Pelo contrário,
A gente recorre ao ordenamento jurídico quando a gente não consegue pactuar e praticar a honestidade antes dele. Vamos lembrar a origem da palavra, né? Ou pelo menos na tradição francesa do honnête homme, que é o gentleman do inglês, né? Que dizia o quê? Honnête homme é um homem honesto, um tipo de pessoa surgida aí no momento em que a igreja começa a diminuir o seu poder sobre a sociedade e que também o ordenamento jurídico não está muito bem estabelecido, né, pelas novas constituições. Ou seja, o homem honesto é aquele que consegue seguir uma lei que ele reconhece como legítima, que o limita por si só. Ou seja, não é o que está sendo coagido, vigiado, aquele que está sendo punido, aquele que está sendo criticado, e nem aquele que quer incensar a sua lei sobre o outro. Quer dizer, olha, eu sou a medida da honestidade e você tem que agir como eu, porque isso eu sou um metron aqui da nossa discussão. Isso era um estilo de vida, isso era um jeito de estar no mundo. E que a gente, assim, coloca como uma espécie de momento de realização do que é ser um indivíduo autônomo, do que é ser um indivíduo emancipado, do que é pensar por si, do que é ser alguém maduro, do que é ser alguém que tem uma, vamos dizer assim, uma orientação ética. É ser um honnête homme. É o ser honesto em relação à relação do teu desejo com a lei que você reconhece. Aquele que, assim, eu não roubo o banco porque vou ser pego, ele não é honesto, mesmo não tendo roubado o banco. Né? Aquele que fala por trás, diz coisas que são horríveis, mas na frente ele não enfrenta, né? A conversa, ele não é honesto. Aquele que trai um amigo, que trai um amor, e principalmente aquele que trai o seu próprio desejo, não é honesto. E aí a gente entra nesse capítulo tão difícil, né? Que é a honestidade ser um valor social, ser um valor comum, e ser um valor também assim individual. Ser um valor que tem que ver com o que cada um espera para a sua vida. Porque às vezes eles podem não bater, né? Exatamente. E eles estão num conflito. Como está um conflito? A vida privada e a vida pública. E aí como é que resolve? Os caminhos de solução para a vida privada, né? E que tem que ver com o quê? Com o apuro da criticidade ética, com a maneira como a gente lida com conflitos, com, assim, colocar o conflito em palavras, em vez de sair por aí berrando. Essas são formas de lidar com a coisa. E criando-se uma relação de honestidade, né, consigo e com os seus próximos. Agora, tem também o tratamento para a honestidade no plano público. Ele passa pelo quê? Dar razões. Explicar por que se está fazendo o que se está fazendo. Ele passa por um valor que aparece lá numa prova muito, muito bonita proposta pelo Kant, que é a transparência. Por exemplo, ele dizia assim, você não sabe se está certo ou errado fazer uma coisa. Né? Você está diante de uma decisão. Faça a seguinte pergunta. Você poderia dizer isso que você vai fazer para todo mundo? Você poderia ir no meio da rua e dizer, olha, eu fiz isso? Se você puder, vá em frente. Vá em frente, porque você está agindo de forma honesta. Se você não pode dizer as razões, os motivos, o que você fez para todo mundo, né, assim, de forma transparente, você provavelmente está incorrendo em algum tipo de desonestidade. Pode ser, inclusive, dentro da lei, mas desonesto do ponto de vista das intenções, desonesto do ponto de vista da finalidade, desonesto do ponto de vista dos efeitos, vamos dizer assim, de aparência, de imagem que aquilo vai produzir. Eu tenho uma pergunta que talvez seja super ingênua e talvez um pouco contaminada pelo que você falou antes dessa lógica de todos somos corruptos, que droga, todos somos corruptos, que é possível fazer política e ser honesto? Esse é um grande desafio, né, político, no sentido assim, de uma tarefa para construir no Brasil, mas também um desafio assim prático. Porque a gente pode dizer, olha, você vai entrar no universo político. Quais são as suas disposições, né, de argumentar e fundamentar as coisas que você está fazendo? Qual é a sua abertura para dizer, por exemplo, do seu programa político? Porque muito da percepção de desonestidade ligado aos políticos
diz e vem acompanhado com a ideia o quê? De que essa pessoa está me enganando e ela está contando mentiras. Ela está intencionalmente dizendo uma coisa quando ela pensa outra. E a gente se acostumou tanto com isso foi reforçado, sei lá, pela nossa experiência com a mídia, com a nossa experiência com a destruição do espaço público, na escola, que essa ideia de que está todo mundo mentindo, né? Que está todo mundo vendendo o seu peixe, que está todo mundo fazendo uma imagem, que por trás da imagem seria outra coisa, deixou de ser questionado. Então a gente, vamos dizer assim, desconsidera, a gente esquece, a gente não leva em conta a palavra. Ah, você falou isso. E agora? Agora você está fazendo aquilo. Venha a público dar razões. Venha justificar. A gente esqueceu tanto isso. Quer dizer, as instituições que são responsáveis por cuidar desse tipo de reafarência da palavra. Não é só a mentira ou a verdade. É como você se mostra consequente com o que você diz. Você pode até mudar de ideia. Diz, olha, disse isso naquele contexto, agora mudou, estou fazendo isso por causa daquilo, mas pretendo manter, enfim, uma fidelidade com aquilo que eu disse antes. Ou seja, para que a política se torne mais honesta, a gente tem que se tornar mais honesto na relação com a política. A gente não deve esperar, né, que os políticos sejam super-homens, que seriam capazes, assim, de fazer coisas inumanas, porque daí eles vão prometer coisas que eles não podem prometer, eles vão apresentar propostas que são estruturalmente mentirosas, né, que eles sabem que são falazes, né, que são enganadoras, e depois, e esse me parece o mais complicado, eles vão desprezar as instâncias que cuidam dessa reaferência, que é imprensa, universidade, os artistas, os formadores de opinião, os movimentos sociais. Todos eles estão aí dizendo, olha, você pode estar certo ou pode estar errado, mas isso é diferente de ser honesto ou ser desonesto com a sua própria palavra. Quer dizer, esse encadeamento envolve memória, envolve história, envolve rigor de leitura, que a gente está, assim, engatinhando nessa matéria. A gente teve uma abertura, né, democrática a partir de 1984, sem nenhuma formação política para a palavra política e para a experiência política. Então, os termos, os procedimentos, eles são usados assim intuitivamente, né? A gente transporta da moral, da vida privada, para a esfera pública. Daí a gente vota em alguém porque aquele alguém é uma boa pessoa, conheço, gosto, sou amigo do primo. Bom, mas é isso que a gente quer para a política? Isso é usar a honestidade no sentido privado para justificar as nossas escolhas em sentido público. Isso está produzindo desonestidade estrutural. Ela não é sua nem minha, mas ela é intrínseca à relação entre nós. Bem, para terminar, eu queria te perguntar se você acha que a noção da honestidade pode mudar de cultura para cultura e de indivíduo para indivíduo. E como é que a gente lida com isso também? Há uma grande variação histórica e por isso a gente precisa pensar historicamente e a gente precisa separar. A honestidade dá, por exemplo, disciplina. Tem pessoas que infringem a lei, mas não estão colocando em primeiro lugar a relação com elas, estão colocando em primeiro lugar assim uma espécie de desatenção, né? Mau esquecimento, falta de cuidado consigo e de disciplina. Isso pode se associar com a desonestidade, assim como a deslealdade. Por exemplo, vamos imaginar que num casal um trai ao outro, tem um outro namorado ou uma outra namorada. Você pode dizer, isso não é desonesto, mas isso é desleal. Mas como que não é desonesto se há um pacto, se há um compromisso? Então, mas é um compromisso que vai ser altamente covariante com as circunstâncias daquele casamento ou daquela relação. Um vai dizer assim, olha, eu não pude deixar de ser leal ao meu desejo, ou não pude deixar de ser fiel ao meu desejo. E o outro vai dizer, não, mas você acabou sendo desonesto porque não me contou. Então vão se produzindo, né, gramáticas de definição e de redefinição contínua do que é a honestidade. É aquele valor que assim, a gente entende mais claramente quando ele é violado.
É aquele limite que você diz, eu não consigo dizer exatamente onde é que é a fronteira, mas eu sei dizer perfeitamente quando eu estou diante de alguém que faz uma fala desonesta, que faz um ato desonesto, que infringe a lei, que usa os outros de forma cínica, né? Tudo isso, portanto, entra também compondo esse grande valor que a gente está discutindo aqui, que é a honestidade. Se você quer saber mais sobre honestidade, eu te convido a visitar o site da Gama. A gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, uma entrevista com o escritor e músico americano Michael Levington, que foi criado em uma família que cultuava a honestidade absoluta. Ele fala sobre a dificuldade de se adaptar a um mundo em que mentir é a regra. A gente tem uma reportagem que investiga a melhor maneira de se ensinar honestidade para a criança. A gente ouviu psicólogas e escritores sobre como percorrer esse caminho sem moralismo e com fantasia. E tem ainda uma reportagem sobre o date sincerão. Sabe o que é isso? Vai lá na Gama que você descobre e entra na discussão com a gente. Para terminar, tem o nosso bloco de notas com dicas de toda a redação da Gama. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, tem muita entrevista boa. A gente já conversou com a advogada Faida Belo, especialista em crimes de gênero sobre aborto, com a empreendedora Bia Santos sobre a importância da educação financeira para baixa renda e com o apresentador de TV Pedro Andrade sobre como fazer viagens mais significativas. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!